Olá, vamos falar um pouco sobre a economia em épocas de crise econômica, crise política no Brasil e a crise internacional. Nada melhor do que conversar com o presidente do Sindiex, Marcílio Machado, que volta recentemente de uma viagem à Europa, onde passou pela Grécia. Marcílio, obrigado por nos receber. Esse é um momento que nós estamos vivendo muito delicado, né, eu diria, na economia brasileira. Qual a sua avaliação você faz, né, desse momento que estamos vivendo? Bom, eu acho que esse momento com relação à economia brasileira é um momento de ajuste, né? Eu acho que, até se a gente olhar, eu estive na Grécia há uma semana e meia atrás e a gente pode concluir que realmente sem o ajuste, sem acertar as contas de casa, o país não consegue avançar. Então, no Brasil, nós estamos passando por esse desafio, que é importante que seja feito, que seja contemplado, seja realizado com bastante realidade, para a gente não passar, mas a gente falar, o Brasil vai ser a Grécia daqui uns 4 ou 5 anos. A Grécia demorou muito para aceitar as medidas, e essa noite de ontem para hoje a gente já teve umas notícias bastante otimistas no sentido de que a Troika, composta da União Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI, chegaram a um acordo. A Grécia chegou a um acordo com os credores de que realmente vai fazer os ajustes necessários para que eles possam continuar respirando, porque o problema de crise, o problema de banco, de retirar dinheiro nos caixas do banco, estava afetando a população grega como um todo e principalmente o desemprego de quase 27% na Grécia. Então, quer dizer, nós queremos que isso aconteça no Brasil, né? Certo. Acho que foi um blefe do governo grego. Olha, na verdade essa pergunta é muito boa. Quando eu estava lá na Grécia conversando com algumas pessoas, eu estava numa conferência de marketing, e eu fiquei até surpreso quando eu vi algumas pessoas falaram que eles iam votar contra a aceitação da proposta dos credores internacionais. E eu perguntava para os gregos, vocês querem realmente sair da União Europeia ou querem continuar? Nós queremos continuar na União Europeia, mas não queremos aceitar esse arroxo que está sendo imposto pela famosa Troika. Então, algumas outras pessoas falavam o seguinte, olha, eu não sei em que eu vou votar porque isso é apenas um jogo que está sendo feito entre o primeiro-ministro grego, de Tsipras, e os credores internacionais. Isso até prova o que aconteceu, porque hoje a gente pode até chegar à conclusão, e vendo os resultados, que o acordo que está sendo acertado nessas últimas horas aí, é que a Grécia, mesmo tendo dito, através do referendo, não aos credores, o primeiro-ministro e a equipe dele está aceitando medidas tão rigorosas quanto ou mais rigorosas do que a proposta inicial. Então, a sua pergunta tem um pouco sentido de que é um jogo e o parlamento já aprovou que vai aceitar essas novas medidas, mas parece que o primeiro-ministro não tinha outra saída a não ser consultar, através do referendo, a sua população, para que ele tivesse até mais força para fazer o que ele fez hoje e negociar e fazer um acordo. Ele, quer dizer, ele foi dotado de poder para poder tomar as decisões que são consideradas duras, mas que provavelmente vão dar um certo alívio para a economia de um país com 11 milhões de habitantes, né? E a gente está falando de um país que tem 20% de desemprego, né? Praticamente. Nós estamos aqui urrando com essas taxas agora de 8,1% de desemprego, né? Aqui no Brasil, né? Lógico que são diferentes claro. As realidades, né? Realidades sociais, inclusive, da Grécia com o Brasil. É verdade, você colocou bem, porque se a gente olhar, por exemplo, a análise que eu fiz da Grécia, em infraestrutura eles estão melhores que o Brasil. Tá? Então, quer dizer, eles fizeram investimentos a partir do momento que entraram na União Europeia, houve bastante dinheiro lá para que se investisse em infraestrutura. Então, pela primeira vez, houve o risco de um país desenvolvido, a Grécia, um país desenvolvido, dar um calote no FMI. Antigamente só falava em Brasil, Argentina, outros países emergentes, qualquer país não desenvolvido. Então houve um precedente muito importante nesse sentido. E voltando aqui para o nosso caso brasileiro, nós temos bastante perspectivas, nós somos uma economia muito maior do que a economia grega, nós temos um mercado interno muito maior,
mas nós temos que fazer o nosso dever de casa. Está difícil, a inflação aumentou, a carga tributária no Brasil já é muito elevada, é muito difícil que haja um aumento ainda maior da carga tributária, porque isso pode inibir mais a atividade econômica. Então é um momento realmente de crise, mas eu diria que eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que se a gente fizer o nosso dever de casa, o que tem que ser feito, e está sendo bem conduzido pelo nosso ministro, né, de Finanças, ministro da Fazenda, eu acho que a gente não tem outra opção a não ser otimismo, apesar da queda dos preços das commodities no mercado internacional, e o Brasil é um grande exportador de commodities. Na sua visão de economista, né, inclusive, há uma influência política, né, uma crise política que influencia a crise econômica, ou a crise econômica que está gerando também aumento da crise política? Olha, essa é uma pergunta bastante importante, inclusive lá na Grécia, no berço da democracia, eu discuti isso com um colega meu americano, fazendo um paralelo do que está acontecendo no mundo. Acho que é importante no Brasil que nós estamos vivendo um regime democrático. E, na verdade, a crise política e a crise mais importante é a confiabilidade. Precisa ser restaurada a confiabilidade. Confiabilidade é uma variável muito importante. Se for restaurado a confiabilidade, principalmente nas instituições, eu acho que o Brasil pode voltar a ter boas perspectivas de crescimento, não a curto prazo, mas talvez a médio prazo. Então, eu acho que existe uma crise política forte que afeta os negócios. Mas o mais importante, eu acho que é um momento de transição, existem trabalhos muito interessantes nesse sentido, que os países, as nações que apresentam bem-estar para a sociedade, são países nos quais as instituições funcionam. Eu acho que está em jogo, que está sendo, na verdade, importante, é saber se as nossas instituições funcionam de fato, ou seja, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, a nossa Justiça, o nosso Congresso, porque nesse momento, se a gente tiver uma resposta positiva em relação às instituições, corrigindo tudo que está errado, que a gente está assistindo por aí, eu acho que o otimismo, a confiança pode voltar. Então, o que está em jogo realmente o fato das instituições funcionarem. Certo. Você falou do primeiro-ministro da Grécia, né, Alexis, né? Uhum. Que ele é um processo um pouco inverso do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Que ele está com a carta, uma carta em branco, né? Quer dizer, tem carta branca do povo grego para negociar. Certo. Ao contrário da presidência da República, que hoje passa pela maior crise de credibilidade, que já se tem notícia, né? Ou seja, mais de 70% de avaliação de rejeição, né? Então, quer dizer, é um momento difícil, né? Nós que já participamos de vários momentos da história do Brasil, da economia, o político, é um momento difícil, mas eu acho que dentro da democracia as forças políticas têm que conversar, têm que dialogar para que haja uma solução. E, mais uma vez, eu acredito na teoria institucional de que os países que hoje são os mais avançados, onde as populações têm as melhores qualidades de vida, foram que deram resposta diante dessas crises. Porque os outros países, os Estados Unidos, a Inglaterra, até mesmo a França, passaram por momentos de crise institucionais, mas as instituições mostraram sua força, seu poder, de modo que esses países conseguiram avançar e hoje, no século XXI, são economias bem estruturadas, onde suas populações têm boas qualidades de vida. Então, acho que o Brasil está diferente nesse momento, mas a gente não tem outra alternativa a não ser procurar entender e participar do diálogo como cidadãos, como empresários, cobrar e participar dessa discussão para que a gente possa, de uma certa forma, ter uma influência nos rumos desse país. Bem, nós temos uma ameaça muito grande aí rondando a economia mundial, que é a possibilidade da China estar tendo uma bolha, né? Isso causará prejuízos grandes à economia mundial? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com essas respostas. Fique conosco.